E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar com você do raciocínio lógico matemático, falar de análise combinatória. Isso mesmo. Vamos falar de quê? Vamos falar de arranjo, de combinação e de permutação, tá certo? Técnicas da análise combinatória que inclusive utilizam o fatorial, tá certo? Mas vamos primeiro entender a dinâmica das coisas para que a gente consiga prosseguir com a informação. Vamos primeiro falar do arranjo. O arranjo é uma técnica da análise combinatória em que eu vou organizar os elementos, mas esses elementos não podem ser repetidos. Como que eu falo isso para você? Olha aqui, 2 perguntinhas eu tenho que fazer para a minha questão, quando eu estiver resolvendo a questão da prova, para entender se eu devo ou não fazer um arranjo na questão. Em relação à repetição dos elementos e à ordem dos elementos. Ah, professor, elementos. Que elementos? Os elementos envolvidos no cálculo, tá certo? Ao exemplo que nós vamos apresentar do arranjo, eu já mostro para você essa ideia dos elementos e você já presta mais um pouco de atenção e liga a informação. Com relação à repetição dos elementos, observe, ela não é possível. Com relação à ordem dos elementos, e quando eu digo sim, eu estou dizendo que a ordem dos elementos gera resultados diferentes. Então presta atenção, é uma técnica da análise combinatória em que os elementos não podem ser repetidos e a ordem desses elementos geram resultados diferentes, tá certo? E aí, aqui eu tenho a fórmula do arranjo. Ai, professor, não entendi. Calma, eu já te falo o exemplo e você já vai linkar a questão da repetição e da ordem dos elementos, entre a repetição não ser possível e a ordem sim fazer diferença. A fórmula do arranjo, A de arranjo, N em P, é N fatorial, usando a técnica do fatorial, dividido por N menos P, tudo isso no fatorial, tá certo? Aí você me pergunta, professor, mas quem é esse N e quem é esse P? O que é esse N e o que é esse P? Muito boa a sua pergunta. O N são todos os elementos envolvidos no cálculo e disponíveis para uso. E o P são os elementos que efetivamente eu vou utilizar. E P são os elementos que efetivamente eu vou utilizar, tá certo? E aí, N fatorial dividido por N menos P. Mas, para tirar um pouco dessa ideia do não entendi, não por não entender de fato, mas por vezes até por não querer entender, vamos ao exemplo. Presta atenção aqui no exemplo. O exemplo é um campeonato. Um campeonato que tem 8 participantes. Campeonato de qualquer coisa que você queira, com 8 participantes. De ping-pong, de tênis, de vôlei com 8 times, de futebol com 8 times, qualquer coisa que você queira. Tá certo? E eu quero a classificação dos 3 primeiros. Presta atenção. Eu tenho 8 participantes e quero a classificação dos 3 primeiros. Pergunta. Faz de conta que é um campeonato de tênis. Ó, eu lá. Tá lá. Eu jogando tênis. Um dos 8. Classificação dos 3 primeiros. Eu posso ser o primeiro, o segundo e o terceiro ao mesmo tempo? Ou o primeiro e o segundo ao mesmo tempo? Ou o primeiro e o terceiro ao mesmo tempo? Posso? Não, eu não posso. Então, a repetição do elemento, o participante, poder ser repetido na classificação, não é possível, certo? Então não dá para repetir os elementos. E a ordem dos elementos? Pergunto de novo, eu ser primeiro é igual a eu ser segundo ou igual a eu ser terceiro? Acredito que não. Ser primeiro eu ganhei tudo. Ser segundo eu perdi para o primeiro. Ser terceiro eu ganhei do resto, mas perdi para o primeiro e para o segundo. Então, a ordem projeta e dá resultados diferentes. Então, a ordem faz diferença, tá certo? Aí, para fins de cálculo, eu vou fazer o arranjo, porque a repetição não pode, porém a ordem faz diferença. Eu vou fazer o arranjo. Quantos elementos eu tenho disponíveis? 8 participantes. Quantos eu vou usar? 3 deles. Tá vendo? Então, eu tenho o arranjo de 8 menos 3. Aí eu tenho esse arranjo como sendo 8 fatorial, 8 menos 3 igual a 5 fatorial. Primeiro eu resolvo o parênteses, pelo amor de Deus, primeiro o parênteses. Aí desenvolvendo, 8 vezes 7 vezes 6
vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. Simplificando 5 com 5, sobra 8 vezes 7 vezes 6, que dá 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 336. Então, com 8 participantes, eu posso gerar, para os 3 primeiros colocados, 336 possibilidades. Aí, se você quiser, você numera os 8 participantes. A, B, C, D, E, F, G, H. Aí a classificação, A, B e C. A, C e B. B, A e C. B, C e A. C, A e B. C, B e A. Só nos 3 primeiros, considerando A, B e C, eu gerei 6 resultados. Aí, se eu pegar o D, A, B e D, eu já gero mais 6. A, C e D, eu já gero mais 6. E assim a casa vai girando. B, C e D, mais 6. Então, só aí eu já fiz 24. E vai girando. Lembrando que eu tenho até o H, tá certo? Então, vamos girando essa roda aí. Quando você juntar tudo, acredite, você vai ter 336 possibilidades de classificação para os 3 primeiros, considerando que você tem 8 participantes neste campeonato. Beleza? Bem tranquilo, bem sossegado. Questão do uso do fatorial também bem de boa. Uma operaçãozinha matemática que você utiliza para trabalhar. Uma coisa interessante nas questões de arranjo, e vale a pena a gente falar, é que como a ordem faz diferença, todas as questões de arranjo podem, não estou falando que devem, ser feitas por princípio fundamental de contagem. Fica só com essa informação. Você sabe o que é o princípio fundamental de contagem, você sabe usar o princípio fundamental de contagem, então você só se liga que as questões de arranjo podem, não estou dizendo que devem, podem ser trabalhadas por princípio. Mas, em todo caso, utiliza a fórmula, utiliza a técnica, resolve o seu problema. Tranquilo? Vamos falar agora das combinações, então, tá certo? Vamos falar da combinação. Outra técnica de análise combinatória, tá certo? E que também eu devo vislumbrar a questão da repetição e da ordem dos elementos envolvidos no cálculo. Lembra? Então, acabei de falar isso no arranjo, não é isso? A repetição dos elementos continua não sendo possível e a ordem dos elementos agora não faz diferença, tá certo? E a ordem dos elementos agora não faz diferença. Ela não gera resultados diferentes, certo? A fórmula da combinação de N em P, N fatorial, dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Observe que entre o arranjo e a combinação, nós temos um agregado na combinação, que é mais uma informação no denominador, tá certo? O arranjo é N dividido por N menos P, e a combinação é N dividido por N menos P vezes P fatorial. NP, você já sabe. N, todos os elementos disponíveis para uso. P, aqueles que eu estou de fato utilizando. Mas vamos lá no nosso exemplo. Vem aqui comigo, ó, no nosso exemplo, para a gente mostrar para você, para ficar de forma mais clara e evidente, que você consegue resolver a questão de combinação. Seguinte, eu tenho uma sala de aula, de cursinho, com 40 alunos. Eu quero formar uma reunião com 5 alunos para, eu quero formar uma comissão, tá certo? Com 5 alunos para ter uma reunião com a direção desse cursinho. Pergunta, os 5 alunos podem ser eu e eu? Não, professor. Tem que ser você e mais 4 pessoas, para dar 5. Exatamente. Então, não dá para repetir. Agora pense comigo. É eu, José, Maria, Antônio e Pedro. Não gostei. É eu, Pedro, Antônio, José e Maria. Aí também não gostei. É eu, Maria, Pedro, José e Antônio. Observe que eu mudei a ordem das pessoas, mas eu falei sempre as mesmas pessoas. E a pergunta é, nesta comissão, a ordem do qual eu falei os nomes fez alguma diferença nas pessoas que estão na comissão? Não. Observe que, primeiro fui eu escolhido, depois José, depois Maria, depois Pedro, depois Antônio. Não, primeiro foi Antônio, depois Pedro, depois Maria, depois José, depois eu. Continuamos sendo nós 5. Então, a ordem não faz diferença. A ordem dos elementos não faz diferença. E quando não dá para repetir, quando a ordem não faz diferença, o meu trabalho é de combinação. Então, vamos trabalhar dentro do que precisamos. Eu tenho 40 alunos e vou usar 5. Então, eu tenho a combinação de 40 em 5. Todos os elementos disponíveis para uso e aqueles que eu de fato utilizo.
40 fatorial, 5 fatorial, e agora direto, 40 menos 5, 35 fatorial. Essa combinação vai dar 40, 39, 38, 37, 36, 35. Parei. E aqui, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 35. E parei. Aí, o que eu faço? Simplifico. 35 vai embora com 35, porque é 35 fatorial vezes 35 fatorial. É fração multiplicação, eu posso simplificar. E agora eu vou trabalhar. Se você pensar que 5 vezes 4 vezes 2 deu 40, eu simplifico com 40. E que 3 para 36 dá 12. E aí eu tenho como resultado da minha combinação a multiplicação entre 39 vezes 38 vezes 37 vezes 12, que dá 658.008, ou seja, 658.008 comissões que eu posso formar. Nossa, professor, o senhor fez essa multiplicação de cabeça? Lógico que não. Lógico que eu fiz e decorei, mas na hora da sua prova você vai ter que fazer de cabeça. E aí, a tabuada é ela mesmo. A tabuada vai fazer toda a diferença na sua vida, tá certo? E aí você pensa, mas quantas comissões eu posso formar com poucos alunos, não é isso? É verdade, você tem 40 e vai usar 5. E ainda assim, você pode formar 658.008 comissões. Bastante gente, não é isso? Vai demonstrar todas elas? Ah, não, professor, não vou. Vou passar essa parte. É verdade. Só precisamos saber quantas comissões tem. Tranquilo? E as ideias da combinação. Beleza? Então vem comigo aqui agora para a gente falar um pouco da permutação. Outra técnica da análise combinatória, tá certo? E que agora eu só quero que você entenda a seguinte coisa. Na permutação, o que eu vou fazer é a organização de todos. Presta atenção, porque a palavra é essa. Todos os elementos. Eu vou organizar todo mundo. Você poderia até falar assim, professor, mas eu lembro que o senhor falou ali no arranjo que é a organização dos elementos. Pois é, a organização dos elementos, mas não de todos. É só você lembrar do exemplo. Campeonato, 8 participantes, os 3 primeiros. Eu não usei todo mundo. Agora, na permutação, é a organização de todos os elementos. Essa é a grande questão. E aí, por permutação de n, n fatorial. Já que, se eu estou organizando todo mundo que está disponível vai ser usado. Por isso, Pn, permutação de n, n fatorial. Sem maiores problemas, sem maiores questionamentos. E aí, como exemplo, eu quero o anagrama da palavra sábio. Ah, professor, o senhor não botou acento no A. Ah, você não vai sofrer pelo acento. Acredite, você não vai sofrer pelo acento. Eu quero os anagramas da palavra sábio. Aí pense comigo, professor, o que são anagramas? Boa pergunta esta que você me fez. Anagramas são todas as palavras, se liga no conceito, todas as palavras que eu posso formar com as letras de determinada palavra. Aí quando eu digo com as letras, eu estou falando de todas as letras, tá certo? E quando eu falo todas as palavras, eu estou falando todas as palavras diferentes. Todas as palavras diferentes que eu posso formar com as letras, e entenda todas as letras de determinada palavra, quer essas novas palavras tenham sentido ou não na linguagem coloquial ou na linguagem comum. Se ligou? Então o que é anagrama de palavra? São todas as palavras que eu posso formar com as letras de determinada palavra, quer essas palavras tenham sentido ou não na linguagem coloquial. Lembrando que quando eu falo todas as palavras, eu estou falando todas as palavras diferentes. E quando eu falo com as letras, eu estou falando com todas as letras. Então, em outras palavras, eu vou reorganizar as letras da palavra sábio para formar novas palavras. E, independente dessas palavras terem sentido ou não na linguagem comum, são considerados anagramas e o que eu quero efetivamente saber. Bom, se na palavra sábio eu tenho 5 letras, eu vou organizar essas 5 letras. E a permutação de 5 é 5 fatorial, portanto, essa permutação dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá
se não me engano, 120 quando você multiplicar. Pois bem, essas são as principais técnicas de análise combinatória, tá certo? Juntamente com o princípio fundamental de contagem e, obviamente, com o fatorial, que eu utilizei nessas três técnicas que cá apresentamos para você, é o principal que nós temos dentro da análise combinatória e que por muitas cai na sua prova e que é só você, com muita boa vontade, porque eu sei que às vezes você não quer. A lógica, né, a matemática, ela lhe agride, ela lhe afeta. Mas se você quiser, então com muita boa vontade e com pouquíssimo trabalho, acredite, com pouquíssimo trabalho, você resolve essas questões, beleza? Questões essas que nós vamos fazer agora, para você ver exatamente isso que eu estou falando para você, tá certo? Esta não dificuldade em resolver as questões. É só ler, interpretar, calcular, resolver, acertar e passar, beleza? Olha aí na tela a nossa primeira questão. Tá lá. Considere as proposições P e Q a seguir. P. Todos os processos que tramitam no Tribunal A ou é enviado para o Tribunal B ou para o Tribunal C. Q. Todos os processos que tramitam no Tribunal C é enviado para tramitar no Tribunal B. A partir dessas proposições, julgue o item a seguir. Se 10 processos que chegarem ao Tribunal A em determinado dia forem separados de forma aleatória em 2 grupos de 5 processos cada, um para ser encaminhado ao Tribunal B e o outro para o Tribunal C, então essa separação poderá ser feita de no máximo 240 maneiras diferentes. Pense comigo, eu tenho 10 processos que chegaram em A e eu quero escolher 5 para ir para B e 5 para ir para C. Escolha de forma aleatória. Pergunta, os 5 processos que vão para B. Ah, professor, mas por que o senhor escolheu ir para B primeiro? Tá, então pode escolher ir para C. Tanto faz para onde você escolher quem vai primeiro. Você escolheu os 5 que vão para B, foi para B. Escolheu os 5 que foram para C, vão para C. Não faz diferença quem vai primeiro para B ou para C. Acredite, não faz a menor diferença. Mas vamos lá, continuando. Você vai escolher os 5 primeiros que vão para B. Pergunta, pode ser o mesmo processo 5 vezes? Tipo, é o processo 2, o processo 2, o processo 2, o processo 2 e o processo 2. Não, não pode. Eu preciso de 5 processos diferentes, então não cabe a repetição. E a ordem dos 5 processos? Eu escolhi os processos 1, 2, 3, 4, 5. Não gostei. Eu escolhi o 2, o 3, o 5, o 4 e o 1. Não, mas também não gostei. Eu escolhi o 5, o 4, o 1, o 2 e o 3. Eu estou continuando com os mesmos 5 processos, do 1 ao 5. A ordem deles não fez a menor diferença. Então, desta feita, a minha conta é de combinação. Para o Tribunal B, eu tenho 10 e vou escolher 5. Não é isso? Só que vai para B e para C. Então, eu vou multiplicar e agora fazer para C. E agora vem o grande bizu da questão, que não é nada de bizu, é só você prestar atenção. Você não já enviou 5 para B? Já. Não tinha 10? Tinha. Então, se você tinha 10 e já enviou 5, agora você não tem mais 10, você tem apenas 5. E aí tem 5 e vai mandar esses 5 para C. Acabou o seu trabalho. Agora é só calcular. Combinação de 10 em 5, 10 fatorial, 5 fatorial vezes 5 fatorial, igual a, e combinação de 5 em 5, 5 fatorial sobre 5 fatorial, 0 fatorial. Essa aqui é 1. Não tem muito o que fazer, simplifiquei, achei. Combinação de 10 em 5, 10, 9, 8, 7, 6. Acredite, aqui acelerando um pouco o trabalho, o 5 eu simplifiquei, vou até botar aqui para você não reclamar depois. Aqui 5, 4, 3, 2 e 1 e o 5. Aí o que eu fiz? Eu simplifiquei o 5 com 5, aí fiz 5 vezes 2 dá 10, foi embora, 4 por 8 dá 2 e 3 por 6 dá 2. Aí eu tenho 9 vezes 2, 7 vezes 2, ou seja, eu tenho 18 vezes 14. E quanto dá 18 vezes 14? Bom, 18 vezes 14, eu tenho 180, não é isso? Mais 72, que dá 252 vezes 1, porque 252 é a combinação de 10 em 5, e a combinação de 5 em 5 é 1. E aí, 5 vezes, lembra que é vezes, porque eu tenho os processos que vão para A e
Desculpa, os processos que vão para B e os que vão para C. E eu sei do princípio fundamental de contagem que as contas ligadas por E são contas que devem ser multiplicadas. Então, 1 vezes 252 dá 252. Acabou o seu trabalho, você tem 252. A questão falou, acabou o seu trabalho de contar. Agora, para resolver a questão, preste atenção. Ela disse, então essa separação poderá ser feita de, no máximo, 240 maneiras. Não, eu tenho 252 maneiras. Então, não é no máximo 240, é no máximo 252. Portanto, a questão está errada. Se liga nas ideias. Nossa, professor, que questão trabalhosa. Trabalhosa nada. A questão não foi trabalhosa. Ela é só você interpretar a questão de os processos que vão, para onde vão, que fazem, o que vão, e aí você resolve. Aí a divisão do B e do C, 5 para o B, 5 para o C. Ah, professor, se eu quiser começar do C, vai dar os mesmos 252. Não vai ter a menor diferença. Beleza? Vamos à próxima. A próxima diz assim, um conjunto tem 9 elementos distintos. Quantos subconjuntos de A podem ser construídos, cada um com 4 elementos? Oh, que beleza! Você tem um conjunto com 9 elementos. Vamos imaginar que eram o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Está lá. E agora vamos formar subconjuntos utilizando 4 elementos. Vamos escolher o elemento 2, o 3, o 5 e o 6. Professor, o senhor escolheu elementos diferentes. É, porque ele pediu 4 elementos. Não dá para ser o mesmo elemento 4 vezes. Eu preciso de 4 elementos diferentes. Então, a repetição não é possível. Agora vamos fazer esse subconjunto. É o 2, o 3, o 5 e o 6. Não gostei. Eu acho que é o 6, o 5, o 3 e o 2. Mas também não gostei. Mas já deixei esses dois. Pergunta, são subconjuntos diferentes? Do tipo, tem elementos diferentes? Ah, não, né, professor? É o mesmo subconjunto, tem os mesmos elementos. Então, não são dois subconjuntos diferentes, é o mesmo subconjunto. Então, na verdade, a ordem dos elementos não faz a menor diferença. E, quando eu não posso repetir, quando a ordem não faz diferença, que conta eu tenho? Eu tenho uma conta de combinação de 9 em 4. E como eu faço essa conta de combinação de 9 em 4? 9 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, que dá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Já entenda que o 5 foi simplificado. 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, 8 foi embora. 6 com 3 dá 2. E eu tenho 9 vezes 7 vezes 2. 9 vezes 7 é 63. 63 vezes 2 é 126. E por 126, eu achei a alternativa de letra A. Eu posso ter, com um conjunto com 9 elementos, o total de subconjuntos com 4 elementos, 126 subconjuntos. Nossa, professor, só isso? É, só isso. Muito bem. Próxima. 3 casais vão ocupar 6 cadeiras consecutivas de uma fila do cinema. E os casais não querem sentar separados. Assinale a opção em que indica o número de maneiras diferentes que esses 3 casais podem ocupar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero que os casais fiquem juntos. Eu quero que os casais fiquem juntinhos. Tá lá. Então, como eu posso organizar esses queridos? Vamos ver. Eu posso ter o homem e a mulher, ou a mulher e o homem. Eu posso ter o homem e a mulher, ou a mulher e o homem. Eu posso ter o homem e a mulher, ou a mulher e o homem. Basicamente, o que eu fiz em cada uma dessas 3 opções foi a permutação de 2. Porque eu tenho 2 pessoas e quero organizar as 2. Eu tenho um homem e uma mulher e quero organizar as 2 dentro de cada casinha dessa. E a permutação de 2, que dá, deixa eu colocar aqui embaixo, permutação de 2, que dá 2 fatorial, que é igual a 2. Então, em cada uma dessas opções, eu tenho 2, 2 e 2. Agora, pense comigo. Você tem o casal 1, eu o casal 2 e eu o casal 3. Então, vezes 2, que já deu 8. Agora, a pergunta é, quem disse que o casal azul é o do lado esquerdo e o preto é o do lado direito? A vislumbrar as cores que eu estou usando aqui para determinar os casais. Ah, é verdade, professor. O azul podia estar lá. Pois é, eu tenho 3 casais.
eu tenho 3 casais e eu posso organizar os 3 casais. Eu tenho 3 casais e posso organizar os 3. Então eu tenho a permutação de 3, que é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, além de eu organizar o casal, né, cada um dos 3, um por um, eu tenho que organizar os 3 casais entre eles, podendo eles trocarem de lugar entre si. E aí é a organização do casal e dos casais. Então, multiplica. E 6 vezes 8 dá 48. Uma questão excelente que cobra de nós uma boa interpretação. O conhecimento nós já temos, ela cobra de nós, na verdade, uma boa interpretação. E que, se eu usar direitinho a minha interpretação, provavelmente vai dar tudo certo. A resposta, alternativa da letra E, 48. Beleza? Olha a próxima. Com o objetivo de reduzir os índices de assalto em um determinado bairro, o Serviço de Inteligência da Polícia mapeou 5 esquinas, PQRST, onde 4 diferentes viaturas devem fazer sua escala diária, deixando desguarnecida, neste dia, apenas um dos 5 pontos mapeados, exceto a esquina P, pois lá foram registrados o maior número de ocorrências nos últimos meses. Se uma esquina mapeada deverá conter apenas uma das 4 viaturas, determine de quantas maneiras distintas essas viaturas poderão ocupar as 5 esquinas mapeadas. Eu tenho a esquina P, Q, R, S e T. Observe que na P sempre tem que ter alguma viatura. Então eu tenho qualquer uma das 4 disponíveis das viaturas, 4 viaturas disponíveis, não é isso? 4 viaturas. Qualquer uma das 4 vai ter que estar em P, porque ela não pode ficar desguarnecida. Agora sobraram outras 4 esquinas e eu tenho apenas 3 viaturas. Eu tenho 4 esquinas e 3 viaturas. Pergunta, eu posso ter as 3 viaturas na mesma esquina? Não, cada viatura deve estar em uma esquina, então não dá para repetir, a vislumbrar a ideia de repetição, tá certo? E a ordem da viatura que está em determinada esquina, faz diferença? Acredite, faz diferença. Mapear e estar na esquina, mapear não, estar na esquina Q, por exemplo, onde você possa ser recebido com um fuzil, né, a tiro, é uma coisa. Mapear a esquina S, onde tem só fumador de crack, que não está nem armado, já é outra situação. Então, a ordem de qual viatura está em qual esquina faz diferença. E aí, observe, você tem 4 esquinas, mas só tem 3 viaturas. Então, você tem o arranjo de 4 em 3. Porque você tem 4 esquinas, nós já conseguimos policiar apenas 3. E aí, o arranjo de 4 em 3, não é isso? Pela igualdade de 4 fatorial dividido por 1 fatorial. 4 menos 3 dá 1. 4 fatorial, na verdade, eu sei que é 24. Opa! 4 fatorial, eu sei que é 24. Tá vendo aqui, ó? 24. Tá certo? Fazendo a continha do fatorial que a gente já sabe. Então, para as 4 esquinas, eu tenho 24 possibilidades. Para a esquina P, eu tenho mais 4 possibilidades. Eu vou mapear a esquina P e das outras 4, eu vou mapear 3. Então, eu tenho 4 vezes 24, que dá 96. Se ligou-se? Olha lá. Bem de boa também essa questão, bem queridona, na verdade, né? Por quê? Porque exige de você uma interpretação. Dá uma olhadinha aqui para mim. As questões de análise combinatória, arranjo, combinação, permutação, na verdade o que nós temos que ter é uma boa interpretação. O nosso problema não foi, não é e nunca será matemática. Basta que a gente saiba a tabuada. E aí aplica em fatorial e segue a regra fazendo as contas. A nossa questão é interpretar a questão para saber se é arranjo, combinação ou permutação, tá certo? E aí nós descobrimos que é uma conta de arranjo atrelada a uma outra conta que estava para a esquina P e resolvemos o nosso problema. Tranquilo? Sossegadão, né? Então volta na tela e vamos para a próxima. Num campeonato de futsal, 11 times, dentre eles o Cascavel Banguela Futebol Clube, disputam o título regional. Desta forma, o número de resultados possíveis para a classificação dos 3 primeiros, em que o Cascavel
não seja o terceiro é. Olha que questão sem vergonha. Se você não prestar atenção, você erra. Primeiro, segundo, terceiro. Eu tenho 11 clubes. Tem mais clube do que eu que vai classificar. A ordem de classificação faz diferença. Então, a minha conta é de arranjo. Arranjo de 11 em 3. E aí, fazendo, vai dar 11 fatorial. 11 menos 3, 8 fatorial. Resolvendo 11 vezes 10 vezes 9. O 8 eu já simplifiquei. 990. Observe que, ao todo, eu tenho 990 possibilidades. Porém, a questão deixou clara que ela não quer que o Cascavel seja o terceiro. Então, aqui, ó, coloca agora, vamos fazer a conta agora, com o Cascavel sendo o terceiro. Cascavel Banguela Futebol Clube. Já coloquei ele lá. O que sobrou? Sobrou as duas primeiras posições e agora eu tenho 10 times para classificar os dois primeiros. E aí, agora eu tenho um arranjo de 10 em 2, que dá 10 fatorial dividido por 8 fatorial, 10 vezes 9, que dá 90. Preste atenção no que eu estou fazendo. Primeiro, eu calculei todas as possibilidades de classificação. Depois, eu calculei as possibilidades de classificação com o Cascavel em terceiro. Só que como a questão quer que ele não seja o terceiro, o que eu vou fazer é pegar todas as possibilidades e retirar as que o Cascavel é o terceiro. O que sobrou? Um total de 900 em que o Cascavel não é o terceiro. Portanto, a sua resposta é 900. Viu aí? Dá outra olhadinha para mim. Olha para mim aqui. Mais uma vez, a interpretação. Eu não quero que o Cascavel seja o terceiro, mas eu calculei ele sendo. E aí, tirei do total, que considerava também ele em qualquer das posições. Esse macetezinho é o que você tem que ter na hora da prova para interpretar, para trabalhar. Observe que minhas contas foram de arranjo. Foram de arranjo. Só que eu tive que fazer a interpretação do problema para. Calculei todos os arranjos possíveis, de a classificação de todas as formas possíveis. Depois eu calculei do Cascavel sendo o terceiro, e aí do total eu tirei o Cascavel sendo o terceiro. Atende o que a questão pediu, que é com o Cascavel não sendo o terceiro. Resolveu o meu problema. Certo? Vamos então para a nossa última questão na tela. Determinado órgão público é composto por uma diretoria geral e 4 secretarias. Cada secretaria é formada por 3 diretorias. Cada diretoria tem 4 coordenações. Cada coordenação é constituída por 5 divisões, com um chefe e 7 funcionários subalternos. A respeito deste órgão público, julgue o item seguinte, sabendo que cada executivo e cada funcionário só pode ocupar um cargo. Opa, essa informação já é suficiente para eu saber que não tem repetição dos elementos. Mas preste atenção no que temos. Nós temos uma secretaria, não é isso? Cada secretaria, uma diretoria, cada diretoria, 4 coordenações, cada coordenação, 5 divisões, com um chefe e 7 subalternos. E aí vai ter que ter, obviamente, um secretário, um diretor, um coordenador e um chefe. Se você contar, aqui tem 4 e aqui tem 7. Aí, olha o que a questão falou. Se entre 11 servidores previamente selecionados, 11, 4 mais 7, 11, forem escolhidos 7 para compor determinada divisão, 1 para chefiar a divisão, 1 para chefiar a coordenação, 1 para a diretoria e 1 para a secretaria, haverá menos de 8.000 maneiras distintas de se fazer essa escolha. Vem comigo aqui no quadro que eu vou te mostrar. Vem comigo aqui no quadro. Eu tenho 11 pessoas e eu quero um secretário, um diretor, um coordenador e um chefe. E 7 subalternos. Eu já tenho as 11 pessoas aqui, tá certo? Eu já tenho as 11 pessoas aqui. Eu só preciso organizar. Uma questão muito bem feita. Por quê? Porque entre os 7 subalternos, a ordem do subalterno não faz a menor diferença. Agora, entre o secretário, o diretor, o coordenador e o chefe da divisão, a ordem faz diferença. Ser secretário é diferente de ser coordenador, que é diferente de ser o chefe da divisão. Essa é a grande sacada da questão. As pessoas já estão aqui. São 11. 1, 2, 3, 4, 11. Eu só preciso entender que
Para os cargos de chefia, a ordem faz diferença e, portanto, a conta é de arranjo. E para os subalternos, a ordem não faz diferença e a conta é de combinação. Depois que eu entendi isso aqui, amigo, aí eu nadei de braçada, porque é só fazer. Ou você começa pelo arranjo, ou você começa pela combinação. Por onde você começar, vai dar certo e vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Vai dar certo e vai dar o mesmo resultado. Vamos começar pelo arranjo, que já está lá em cima. De 11 em 4. 11 fatorial, 7 fatorial. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 7 eu já simplifiquei. 11 vezes 10, 110. Vezes 9, 990. Vezes 8, 7.920. Fiz o arranjo. Agora, vamos ao macete. Eu tinha 11, já usei 4. Eu ainda tenho 11 disponíveis? Eu agora só tenho 7. E vou usar os 7. Ou seja, 7 fatorial, 0 fatorial, isso dá 1. E aí pense comigo, eu tenho os chefes e os subordinados, ou os subalternos. Eu tenho 7.920 vezes 1, isso dá 7.920. A questão falou em menos de 8.000 maneiras. A questão está correta. Acabou, resolveu o problema, resolveu a questão. Gabaritou a prova, passou no seu concurso. Nossa, professor, quanta dificuldade nessa questão. Não é difícil. Acredite, é só prestar atenção entre o que repete e o que não repete e o que a ordem faz ou não faz diferença. Arranjo, não repete, a ordem faz diferença. Combinação, não repete, a ordem não faz diferença. Permutação, organiza tudo ou todos os elementos. Prestou atenção nisso? Essas 3 técnicas estão na sua mão, é só você utilizar para esta questão e para qualquer outra questão e resolver o seu problema. Certinho? Obrigado, presta atenção no que você vai fazer e pode ter certeza que o seu sucesso está garantido. Tamo junto e vamos nessa!